Embaixador, bom dia, muito bem-vindo. Bom dia, Mauro. Grande prazer. Tá? Muito prazer e muita Prazer. honra estar aqui com você. Obrigado. Que horas estão aí no ZAC agora? Nesse momento são quase 3 horas da tarde aqui, 2 horas e 56. Legal. Bom, embaixador, o que está acontecendo? Eu tenho ouvido persistentemente, tenho fontes em Itamaraty, queixas muito grandes em relação a dois temas: o tema salarial e o tema da estruturação e do processo de promoção na carreira de diplomata no Itamaraty. Que crise é essa no Itamaraty? Mauro, obrigado pela pergunta. Você está muito bem informado. Claramente fez o trabalho de pesquisa para saber o que está se passando no Itamaraty. Vamos falar de uma questão imediata nesse momento, que é a questão salarial. A carreira de diplomata vinha sendo equiparada, no meu entendimento, com muita justiça, com as carreiras do mais alto nível do serviço público brasileiro. Nós temos fiscais de tributos, delegados da Receita Federal e outros que estavam no topo da remuneração, com base na complexidade do trabalho, das peculiaridades do serviço diplomático, com base no nível de formação que é requerida dos diplomatas. E, gradualmente, nos últimos anos, a carreira vem perdendo espaço nesse nível do serviço público global, dentro do serviço público brasileiro. E o que nós estamos fazendo hoje é pedir que a carreira volte a ser considerada, como eu acho que é de justiça, é uma carreira de alto nível, adequado e que representa não só o Estado brasileiro, mas todos os brasileiros. E que presta relevantes serviços aos brasileiros e ao governo, né? As duas coisas. Nós temos que lembrar que os diplomatas estão. É muito comum as pessoas pensarem que os diplomatas estão em Paris, Londres, Nova York, mas os diplomatas também estão em Bamako, os diplomatas estão aqui em Lusaka, os diplomatas estão na América Central, os diplomatas estão na Ásia, os diplomatas estão em lugares onde há guerra, onde há endemias, situações de segurança muito graves. Os diplomatas participam para a retirada dos brasileiros na situação do Covid, da retirada de brasileiros na região de Gaza, da faixa de Gaza. Correm riscos de vida. Os diplomatas vivem uma situação muito peculiar. Né? É uma carreira que exige uma vocação muito específica, longe da família, longe do seu país, longe da nossa língua, longe da nossa comida, da nossa música, dos nossos amigos. Não é? É uma situação muito estranha que nós, diplomatas, vivemos. Enfim, por opção, dirão vocês. Mas as nossas famílias também vivem, né? As nossas mulheres, os nossos maridos, os nossos filhos, as nossas filhas também vivem essas dificuldades todas, né? E a cada 3 anos Você trocam falou, de Neto, escola. desculpa te interromper, mas o delegado da Receita Federal, o delegado da Polícia Federal, os altos funcionários da AGU, a Advocacia Geral da União, também estão lá por opção. No entanto, o Claro. topo da carreira dessas profissões, na Receita Federal, na Polícia Federal e na AGU, hoje tem uma remuneração muito superior à daqueles que estão, os diplomatas, que estão no topo da carreira do Itamaraty, que é uma coisa realmente sem precedentes na história, né? Pronto, você já respondeu a minha questão, mas há um agravante. Essas carreiras e as demais carreiras do Serviço Público Federal, a evolução, a ascensão remuneratória é garantida até o final. No caso da carreira diplomática, não. Há contingenciamentos por classes da carreira, por hierarquia, que fazem com que a maior parte dos colegas nunca chegue ao final. O sujeito passa 40 anos, 45, 50 anos no Itamaraty e não chega no final. Então, quando se fala, mas os salários são muito altos, só que as pessoas não chegam lá. Então, e se aposentam com salários muito mais baixos. Eu vi essa informação que está no documento da DB, que enquanto nas demais carreiras da elite do funcionalismo brasileiro demora-se entre 10 e 15 anos para chegar no topo da carreira, no Itamaraty demora até 30 anos e agora, atualmente, sequer se chega a esse topo, né?
Já não se chegava. A diferença é que agora muita gente não vai chegar. Antigamente era um grupo pequeno. Eu entrei em Itamaraty em 1980, éramos 400, agora somos quase 1.500. Então, quando você fala que não vão chegar ao final, nós estamos falando de centenas de diplomatas que vão ficar pela metade do caminho. E isso é uma ligação entre o problema salarial e o problema da carreira, não é? Você não só não chega ao topo da remuneração, e a pergunta é, por que que você não chega ao topo da remuneração? Por que que você não chega ao topo da carreira diplomática? Alguns respondem assim, mas não pode todo mundo ser embaixador. É um fato, porque só existem 200 países no mundo, você só pode ter 200 embaixadas. Isso aí não adianta você ter 1.000 embaixadores e ter só espaço para 200. Então, aumentar vagas lá no final não resolve. O que nós precisamos de fazer é separar, como nas outras carreiras da Esplanada, separar a ascensão salarial da hierarquia do Itamaraty e da ocupação dos cargos. Então, você pode, preenchendo as condições legais, ir evoluindo salarialmente. De outro lado, você pode, preenchendo condições que aumentem a sua profissionalização, a sua habilitação, e subindo gradualmente nos níveis de formação profissional, aumentando a profissionalização do diplomata, e numa terceira coluna, que essa sim é piramidal, você vai tendo acesso a cargos de cada vez maior responsabilidade. Não é? Como eu disse, só há 200 embaixadores possíveis. Nós temos não temos nem 200 embaixadas, há 200 países. Você só tem um secretário-geral, você só tem alguns secretários. Então, essas posições são as mais elevadas, necessariamente reduzidas, e nem todos vão poder exercê-las. Mas isso não impede que as pessoas se preparem, que se profissionalizem, que se aperfeiçoem e que, gradualmente, ascendam ao máximo salarial. E o que nós pedimos é que isso aconteça em 20 anos. Há carreiras na Esplanada onde a pessoa atinge o topo em 10 anos. Nós não estamos nem pedindo isso, nós estamos pedindo uma ascensão que, aliás, está em linha com o que diz a nossa ministra Esther Dweck, não é? Uma carreira salarial de 20 anos. Eu acho perfeitamente razoável e eu acho legítimo esse pleito dos colegas diplomatas, que é meu também, naturalmente. Só Mas queria... isso Nós estamos... na negociação, isso não está na mesa da negociação atual com o Esther Dweck, o Ministério da Gestão está? Não, nós estamos nesse momento tratando de salários. Então, Tá. a questão é estabelecer o mais alto e aí, proporcionalmente, o percentual que nós queremos que seja linear. A proposta, aliás, a proposta do MGI foi uma coisa um pouco quase ofensiva, não é? Porque os secretários mais jovens do início da carreira, depois de sofrer uma defasagem enorme dos salários devido à inflação, o MGI ofereceu 7,8% de correção em 2 anos. Isso dá Ou R$ 1.000. seja, entre 2020, não é 2024, né? 2025 e 26, E porque em para iniciar é 26, zero. É nada. 2 anos a partir de 2025. Quer dizer, não é possível aceitar uma proposta dessa, né? E essa é uma diferenciação, né, que o governo está estabelecendo, que é 7,8% para terceiro secretário e 23% para ministros de primeira classe, ou seja, aumentando a disparidade salarial internamente, né? Exatamente, quer dizer, criando uma coisa que nós temos tentado sempre na história toda do Itamaraty, é ter um corpo diplomático brasileiro unido e dedicado à política externa brasileira e apoio às comunidades brasileiras no exterior, inclusive pelos serviços consulares que nós prestamos. Quando você faz uma proposta dessa, você está querendo rachar a carreira diplomática, que é a pior coisa que pode acontecer. A carreira diplomática tem que estar unida, a carreira diplomática, porque é um serviço público de alta relevância para o país. As pessoas não notam, muitas vezes, a presença da diplomacia no cotidiano. Quando o sujeito acorda de manhã, vai para o trabalho, etc., tudo passou em algum momento pela diplomacia brasileira. Parece exagero? Deixa eu lembrar.
as comunidades brasileiras no exterior, que nós apoiamos pelo serviço consular, não é? São milhões de pessoas hoje em dia, entre 3 e 5 milhões. 3 mais ou menos são contabilizados, talvez sejam 5 milhões de brasileiros no exterior. Nós fazemos certidões de nascimento, certidões de óbito, certidões de casamento, procurações, damos passaporte e damos todo o apoio quando a situação se deteriora. É o que as embaixadas fazem, os consulados e serviços consulares fazem. Não vou nem falar das dificuldades, né? Colegas meus que estão, por exemplo, em situações de terremoto, em situações de guerra, em situações de epidemia, de maremoto. Perdemos uma colega no maremoto, aquele lá nas Filipinas e na Indonésia. Morreu no maremoto. Então, e os nossos embaixadores que foram lá, etc. Agora, a importação de produtos do exterior, por exemplo, você vai ao supermercado e encontra lá uma opção de produtos. Isso foi negociado pelos diplomatas, não é? Os entendimentos sobre política, a promoção cultural do Brasil no exterior, a imagem do Brasil, tudo isso é feito pelos diplomatas. Só que não aparece, porque é um serviço que fica na sombra, por definição, é um serviço intermediário para benefício da sociedade brasileira, não é? Eu vi esse caso agora do Chile, recente, de julho agora, do mês passado, desta brasileira, a Maressa dos Santos, que foi atacada, espancada por um grupo de estupradores dentro do apartamento lá em Santiago do Chile. Foi o serviço consular lá da embaixada no Chile que deu apoio a ela, que deu suporte, que foi no hospital, fez relação com a família. Então, tem este cuidar dos brasileiros em situação de dificuldade no exterior. Eu vi, por exemplo, nós temos um amigo aqui da comunidade que passou por recentes dificuldades lá no Japão, em Tóquio, e eu entrei em contato com o serviço, com a embaixada lá, e eles foram proativos, foram atrás dele, ofereceram apoio, ofereceram ajuda. Acho que é algo que é usual, né? Olha, isso é o dia a dia. Eu já fui a prisões enterradas debaixo da terra, lá no fundo, você tinha que descer por uma escadaria com mulheres presas lá embaixo. Já fui penitenciárias, na Covid, as pessoas sem acidentes no exterior. Me lembro, lá à noite, no meio da noite, de um sábado para um domingo, um colega, um brasileiro, estava de motocicleta numa estrada, chovendo, não sei o quê, teve um acidente horroroso. Aí fomos lá pegar o brasileiro, trazer, botar no hospital, acompanhar, avisar a família, etc. E tomamos conta dele, depois levamos até o aeroporto. Isso é o dia a dia de uma embaixada e de um consulado. São milhares de casos, todos os dias. Aqui, por exemplo, eu estou em Lusaka, mas eu também sou responsável pelo país que está aqui ao lado, que é o Malawi, cuja capital é a Lilongwe. Outro dia, havia lá 2 brasileiras presas, né? Nós fizemos uma opção de gestões até que elas foram liberadas e voltaram para o Brasil. Enfim, os casos são enormes, múltiplos, o tempo todo. A Cláudia de Borba Maciel, imagino que seja ou diplomata ou trabalhadora de Itamaraty, ela diz aqui, importante esclarecer que o reajuste salarial cobre apenas os salários no Brasil. Essa proposta do governo, não, por exemplo, você que está em Lusaka, não seria atingido por esse reajuste, é isso? Exatamente, falou muito bem. E isso é uma coisa muito relevante, porque nós estamos falando, sabe de quantos funcionários? 500 pessoas. Pedindo um reajuste para 500 pessoas. É um contingente mínimo, impacto orçamentário totalmente negligenciável. Quer dizer, é inaceitável que, de repente, venha uma contraproposta que fale em 7,8%. Não é para 500 apresentando pessoas. uma contraproposta ao governo? A essa proposta Nós apresentamos ontem a nossa contraproposta, pedimos 27% lineares, e vamos ver, nós estamos agora em plena negociação, né? Perfeito. Tem chance, efetivamente, de ocorrer uma greve dos diplomatas brasileiros e dos funcionários do Itamaraty? Sim, claro, existe perfeitamente possibilidade. Nós, como você sabe tão bem quanto eu, que existe todo um ritual legal que deve ser seguido, não é? Há uma série de passos, né? Não é uma coisa que a gente declara, vamos entrar em greve e saímos todos pela esplanada passeando. Não é assim. É preciso fazer definir a pauta, adotar a pauta, fazer negociações exaustivas, e só no final
é que podemos fazer a greve para que ela seja considerada legal, senão o STJ cancela a nossa greve, corta salários, e etc., e o resultado é nulo, né? Então, nós estamos seguindo o caminho legal para chegar até lá, se for necessário. Nós não chegamos ainda a esse ponto. Estamos nas negociações com o MGI. Quer dizer, então não vai ter uma assembleia segunda, mas essa assembleia não deve já na segunda decretar greve. Ela não. dará início aos procedimentos sindicais e legais para aí sim caminhar para uma greve, é isso? Exatamente, exatamente. Nós temos que seguir esses passos para não perder a validade nem a legitimidade. Nem a legalidade, nem a legitimidade. Eu tenho dito aqui que, para usar uma expressão do presidente Lula, né, pela primeira vez na história deste país poderemos ter uma greve de diplomatas. É a primeira vez? Nunca houve nada parecido no Itamaraty? Não, já houve, é a primeira vez que esta entidade sindical dos diplomatas dá um indicativo de greve e adota a decisão de manter uma mobilização permanente. Isso é a primeira vez. O sindicato, a entidade que representava os diplomatas era uma outra e hoje em dia foi substituída por essa que se chama ADB Sindical, na qual eu sou presidente nesse momento, e nesse âmbito é, sim, de fato, a primeira vez. Houve pequenas paralisações no passado, eu me lembro, estava em Belgrado, na Sérvia, houve, acho que 2 paralisações, foram de menor impacto, muita gente não participou, etc. As coisas mudaram e a situação mudou, e o Brasil mudou, os diplomatas mudaram, as gerações mais jovens são muito mais mobilizadas, mais conscientes, mais ativas, e elas estão no Itamaraty, quer dizer, não é um fenômeno só da sociedade brasileira, mas o Itamaraty está dentro da sociedade brasileira e começa também a incorporar essa nova mentalidade. Então, acredito, no caso de uma greve, que será muito mais ampla, muito mais consequente, muito mais visível e certamente com muito mais impacto, né? em todos os sentidos. Embaixador Arthur Nogueira, estou conversando com o embaixador Arthur Nogueira, embaixador do Brasil na Zâmbia, está falando com a gente direto do Zaca. Bom, tem uma cúpula do Itamaraty, com secretários, com pessoas com altas funções, mas no topo estão o ministro Mauro Vieira e a secretária-geral, a Maria Laura Rocha. Qual é a posição deles? Eles estão apoiando vocês? Não estão? Como é que está a relação de vocês, ADB e desse movimento, com o ministro e a secretária-geral do Itamaraty? O que é importante lembrar, em primeiro lugar, é que o ministro, neste caso, você sabe, ministro é um cargo político, né? O presidente poderia apontar uma pessoa que não fosse diplomata. Nesse momento, temos um diplomata, um embaixador, que é o nosso ministro. No caso da Maria Laura, ela é embaixadora de carreira e esse é um pré-requisito legal. Então, no momento todo, o Itamaraty, desde a base diplomática até a alta cúpula do Itamaraty no Brasil e no exterior, são todos diplomatas. Todos eles são membros da ADB sindical e todos eles fazem parte da categoria. Quer dizer, um até aumento... o Mauro Vieira e a Maria Laura? Sim, okay. São todos eles são sindicalizados e, de qualquer maneira, no caso dessas questões salariais e de declaração de greve, como você sabe, a lei brasileira indica que não são apenas os filiados que podem participar ou decidir ou tomar conhecimento. É toda a categoria. Esse é um dos requisitos que nós temos que preencher, que é a ampla divulgação da iniciativa de greve. Senão, a greve fica ilegal. Portanto, o Mauro Vieira, a Maria Laura e todos os chefes do Itamaraty, os embaixadores no exterior, têm de ser notificados de que a categoria poderá entrar em greve. Esse é um dado, em primeiro lugar, muito importante. A segunda questão, e respondendo mais a sua pergunta, é que, no caso especificamente da questão salarial, afeta eles também são assalariados, não é? Quer dizer, o salário do Mauro, o salário da Maria Laura vai subir se nós chegarmos a um resultado positivo nessa negociação. E na aposentadoria, porque as aposentadorias são vinculadas aos salários, e eles também, aliás, como eu, né, não somos mais tão jovens, e daqui a pouco a nossa aposentadoria terá sido afetada por essa negociação que está em curso hoje. A terceira resposta seria qual é a relação que nós temos com eles.
Bom, em primeiro lugar, as altas chefias do Itamaraty, como acho muito apropriado, não se envolvem, não se manifestam e não têm uma posição sindicalista. Isso é perfeitamente normal, são cargos de confiança do presidente da República, portanto, do empregador, não é? E agora são afetados como sindicados, sindicalizados, e então eles não têm se envolvido diretamente nessa mobilização. As relações pessoais, certamente, são as melhores, isso aí não tem a menor dúvida. Nós somos todos diplomatas, somos todos colegas, nós todos passamos 40, 50 anos dentro do Itamaraty, nós nos conhecemos todos, conhecemos as famílias de todos, então as relações são perfeitamente cordiais. Deixa eu te perguntar uma questão, deixa eu fazer uma observação aqui. Também alguém, imagina, eu sei que lá no Itamaraty se espalhou a notícia da entrevista contigo, então tem muita gente da carreira que está aqui. Eu estou vendo aqui. Carlos Alberto Lazari Teixeira, você conhece, não? Muito! Cafredo, amicíssimo meu. Gosto demais dele. Ele está dizendo aqui que os aposentados também estamos mobilizados, né? Então, os diplomatas aposentados estão participando também, é isso? Daqueles 95% que você mencionou no início, Mauro, muitos são os aposentados, embaixadores, ministros de segunda classe, colegas top da carreira diplomática. Apoiaram a greve. Da DB também? São membros do sindicato e da associação. Tá bom. Deixa eu te fazer uma pergunta. Nos meus diálogos com o pessoal do Itamaraty aqui em Brasília, uma questão que é uma reclamação persistente é em relação à falta de transparência dos processos de promoção. Então, segundo eles, o processo de promoção não tem transparência nem critérios objetivos, né? E o que o pessoal diz é, olha, ao fim e ao cabo, a gente fica olhando e vê quem é filho de diplomata, quem é marido ou esposa diplomata, quem tem primo diplomata, tem uma situação de privilégio em relação aos demais, e quando chega no momento final de decidir a promoção, há uma comissão, um comitê que se reúne em caráter secreto, ninguém sabe por que um foi escolhido e outro não, e nós não temos direito a esse acesso. Essa é uma questão importante para vocês? Está colocada também? Olha, essa questão é absolutamente essencial e crucial para todos nós, diplomatas. Sobretudo agora, como passamos, como eu te disse, nos últimos 40 anos, de 400 para 1.500 diplomatas. Portanto, os contingentes, em termos de numéricos, são muito maiores. O que acontece? Isso tudo que você disse aí é absolutamente verdade em termos de transparência. Eu não vou entrar no mérito dessa questão se há parentesco, clientelismo, compadrio, nepotismo, etc. Isso aí tem que ser verificado caso a caso e só se pode dizer se nós tivermos casos concretos que possamos comprovar. Então, nós não vamos entrar nesse julgamento. Agora, que é um processo totalmente obscuro, não transparente, secreto, escondido, inteiramente superado no Serviço Público Federal como um todo, inteiramente superado nas outras carreiras diplomáticas, uma metodologia medieval. Parece que o rei está escolhendo quem são os nobres que ele vai passar de conde, né, de barão para conde, para marquês. Parece isso. Nós estamos totalmente defasados dentro do mecanismo de ascensão profissional e funcional com relação ao resto do mundo, não só do Brasil, em relação ao resto do mundo. Isso tem de mudar, isso é essencial. E digo mais, é essencial para os jovens diplomatas e é essencial para os mais antigos também, e essencial para o Brasil e para o Itamaraty. Os jovens diplomatas estão ficando sem perspectiva de carreira, como eu disse, eles vão parar metade da carreira, com metade do salário, com metade de tudo, e sem perspectiva. Isso desmotiva. Olha, pela primeira vez, Mauro, eu estou conversando com colegas jovens e eu tenho ouvido uma coisa que eu nunca ouvi em 40 anos, em 45 anos.
colegas estão procurando outros empregos por motivos de Nossa. salário. Isso nunca houve na história do Itamaraty. Sempre saiu uma pessoa ou outra porque virou ministro, porque virou professor universitário, porque, enfim, fez uma outra opção na carreira de vida, circunstâncias pessoais. Mas agora são muitos e por razões salariais. Não estão conseguindo viver. Não tinha ideia disso. Ah, está acontecendo. Conversei, agora sou candidato à reeleição na chapa e tenho falado com vários colegas jovens. Eu estou pensando em sair da carreira. Estou pensando, já estou aplicando, já estou fazendo outros concursos públicos, etc. Isso é uma situação inédita na história do Itamaraty. Isso sim nunca antes na história desse país. Sem dúvida. Não tenha dúvida com relação a isso. Portanto, é essencial que nós façamos uma reforma, que ela tenha de transparência, que ela permita às pessoas, preenchidas as condições legais, objetivas, transparentes, de ascender ao topo salarial. Segundo, de ascender ao topo das suas habilitações, inclusive profissionais, com cursos, com experiência, com chefias, etc. Isso estabelece em lei ou em portaria. E, por fim, que essas duas primeiras condições levem as pessoas a ocuparem cargos gradualmente de maior responsabilidade e maior importância, maior visibilidade. Não é? O que não é o que acontece hoje. Hoje é Deus nos acuda, é a casa da mãe Joana, uma bagunça. Né? E isso acabou no mundo. Por que nós continuamos assim? Itamaraty envelheceu. Itamaraty envelheceu. E nós precisamos rejuvenescer o Itamaraty nos seus procedimentos, nas suas regras, e restabelecer a unidade. Porque hoje está havendo, sim, uma clivagem generacional no Itamaraty, um enfrentamento entre os diplomatas mais jovens das classes iniciais e os diplomatas mais velhos das classes finais. Um enfrentamento que não tem por que existir. Nós todos trabalhamos para a mesma coisa. Se você souber que sua carreira vai progredir, etc., não há diferença entre os mais jovens e os mais velhos. Nós todos estamos aqui para o Brasil. É isso que nós estamos fazendo. Nunca vi essa diferença. E agora há. Agora, uma coisa eu quero dizer também. Eu vejo que os nossos jovens estão muito motivados para continuar trabalhando, para continuar produzindo o que há de melhor para o Brasil, para comparecer, para sugerir, para contribuir. Eu vejo, não tenho visto uma queda da qualidade, isso não vi, apenas uma queda da satisfação, do nível de satisfação, o que é perfeitamente compreensível, né? Tem um risco altíssimo para o que você falou, para o futuro do Itamaraty, né? Se os melhores quadros vão embora porque não tem remuneração adequada... E não tem perspectiva de carreira? Não tem perspectiva de carreira. O que vai ser o Itamaraty? Imaginemos o Itamaraty daqui a 10 anos, daqui a 15, daqui a 20, porque eu sempre digo isso, nós temos uma noção de tempo da vida pessoal, em que 10 anos é muito tempo, né? Eu tenho 64 hoje, 64 é muito Você tempo. Você é um jovem, Mauro, você é um jovem. Para um país, 10 anos não é nada. Não é nada. Claro. A vida do país não é nada. Então, pensar que daqui a 10 anos você pode ter uma perda grande de quadros do Itamaraty pode ser um desastre para o Brasil. Silvana Dunley, outra itamarateca, como eu digo aqui. Muito amiga, conheço, servimos juntos em Genebra. Legal. Mandando a saudação dela aqui. E querida amiga também. Deixa eu te perguntar uma questão. Eu vim do mundo privado, ou seja, eu tive uma agência de comunicação há 10 anos, atendi muitas empresas, grandes empresas, empresas que participam desses programas, Great Place to melhores lugares para trabalhar, Great Place to Work. Bom, eu estou aqui em Brasília agora. Quero te dizer que tanto no setor privado quanto no setor público, apesar de toda essa conversa, que eu acho que é um pouco conversa fiada, de qualidade de vida, de boas relações e tal, o tema do assédio e o tema do sofrimento emocional
É muito presente. Fiquei muito impressionado aqui em Brasília com essa questão do sofrimento emocional. Pessoas com alto nível de estresse, pessoas com depressão. Isso, nas empresas privadas, é a mesma coisa, porque a pressão é brutal sobre elas. No Itamaraty, esse quadro de alto sofrimento emocional e mesmo assédio acontece também ou não? Olha, Mauro, Itamaraty não é uma bolha de excelência solta no meio de um mundo de maldades, não. Itamaraty faz parte da nossa realidade brasileira e mundial como espécie, não é? Você tem aí dois casos, vamos dizer, um mais genérico, você mencionou, não é, as condições de estresse, etc., e o caso específico do assédio. Não sei por onde você gostaria de começar. Com relação ao estresse em geral, a carreira causa imensas pressões psicológicas. As pessoas acham, não é, que a gente passa o dia em coquetel, etc. Desculpa, mas coquetel é a coisa mais chata que existe na carreira diplomática e que a gente procura evitar. Hoje eu tenho um, por exemplo, no final da tarde. Né? Vou lá, claro, colega, né, outro embaixador, eu não vou deixar de comparecer. Ele comparece às minhas, compareço às dele. Mas é aquele ritual de sempre, né? Discurso aqui, discurso ali, aquela coisa toda. Em vez de você botar ir para casa, tomar um bom banho, botar um pijama, vai lá para o coquetel e fica lá conversando com os colegas, que aliás é uma boa experiência, pelo menos. Isso aí é sempre gente muito inteligente. Agora, nós mudamos a cada 3 anos, sempre. Você, quando muda, você tem que fazer todas as suas carteiras de identidade, de motorista, de não sei o que, papapá. Você tem que vender um carro e comprar um carro. Você tem que trocar os filhos da escola. Você tem que ter uma noção de como é que o país funciona. Você tem que se adaptar a um clima diferente, às vezes gelado. Eu morei 10 anos no Canadá e morei também, já somando tudo, quase 10 anos nos Emirados Árabes Unidos, onde o verão são 50 graus. Você tem que... Problema da língua. Nós chegamos a Hanoi, e também aconteceu em Belgrado. Minha filha e eu dissemos assim à minha mulher: poxa, a gente está com fome, vamos comer alguma coisa? Ela falou: não, eu vou ali ao supermercado e já volto. Ora, no caso da Sérvia estava tudo escrito em sérvio e em cirílico. No caso de Hanoi estava tudo escrito em vietnamita. Quer dizer, essa é minha mulher, coitada, que não escolheu ser diplomata. Então, quer dizer, há muito estresse e há situações muito graves. Nós temos embaixada no Sudão, nós temos embaixadas em situações, zonas de guerra, nós temos embaixada em Ramala, nós temos embaixada em países com alto nível de criminalidade, nós temos embaixadas onde, enfim, como disse o clima, você vai aos países nórdicos, né, durante 6 meses, praticamente noite, né, o tempo todo. Quer dizer, isso causa... E o afastamento da realidade brasileira, né? Minha mãe morreu agora, o mês passado. Eu fiquei sabendo à meia-noite, meu irmão me mandou, a sua mãe... Muito obrigado. Olha, nossa mãe morreu. Aí pronto, no dia seguinte eu fiquei aqui, quer dizer, não vi, não soube, não participei, nada. Isso é o dia... O telefonema da meia-noite é o medo geral de todo diplomata. Ou é o ministro pedindo alguma coisa, ou é um parente que morreu. É sempre complicado. E é isso o nosso dia a dia. Agora, o assédio. Assédio existe, é lamentável, é inaceitável. Nós estamos com um ordenamento jurídico que, infelizmente, é fraco, não coíbe e, sobretudo, cria na pessoa assediada, me falo em geral, não só, mas em geral, são as mulheres, nossas colegas mulheres, que são assediadas, uma dificuldade enorme de apresentar a queixa e de avançar nisso, que é um fator maior ainda de estresse, além de todos esses que são inerentes à carreira. Nós temos colegas agora, nesse momento, que acabam de ser assediadas, ou vêm sendo assediadas, umas hesitam, porque olha, não é brincadeira você chegar e declarar para as autoridades competentes que foi assediado. Aí você tem o ônus da prova, aí tem que dizer como é que foi assediado. É uma coisa invasiva, é um negócio... Olha, é uma situação muito difícil, mas existe. Nós tivemos uma oportunidade recentemente, por meio de uma negociação permanente com a administração do Itamaraty, de fazer avançar um ordenamento mais forte sobre a questão do assédio. Isso ainda está pendente, né? Essa negociação é um pouco lenta, está pendente. O Itamaraty decidiu que todos nós, sobretudo os chefes, né,
devíamos fazer um curso sobre assédio e respeito aos colegas no ambiente de trabalho, que é um curso da ENAP, né, que existe. E então isso passou a ser obrigatório. Mas é um primeiro modesto e discreto passo na boa direção. Há muito mais o que se fazer. Perfeito. Eu vou te fazer uma pergunta agora, estamos caminhando para o final. Eu queria te deixar à vontade para você não responder, porque não é esse o nosso combinado da pauta, da agenda. Inclusive, terei outros diplomatas aqui para falar sobre as questões que são as questões próprias da política externa brasileira. Então, vou te fazer uma pergunta, mas se você achar que, olha, não é o caso, vamos tratar só da pauta sindical ou das relações aqui, sem problema nenhum. Né? Eu tenho acompanhado o que me parece ser ou uma vacilação, ou... Mauro, desculpa interromper. Eu estou aqui na condição de presidente do sindicato e eu não tenho aqui mandato para fazer comentários sobre política externa. Tá bom, então, para você não perder tempo e fazer uma longa apresentação, que eu teria curiosidade de ouvir, mas eu não vou poder responder. Tá bom. Endereçarei isso aos responsáveis pela política. Tá certo. Bom, então eu queria encerrar, antes de você fazer suas considerações finais. Eu não tenho a menor ideia, imagino que boa parte da nossa audiência aqui, do que é a Zâmbia. Eu nem sabia exatamente onde a Zâmbia fica antes de entrar em contato. Hoje eu vejo ali, né? Tá ali, Angola, a Zâmbia, deixa eu até aumentar. Né? Vocês estão vendo aqui. Deixa eu tirar. A Zâmbia, a capital Lusaka, que é onde você está falando. Então, aqui embaixo, o Zimbábue. Ela faz fronteira também com Moçambique, Malawi, a Tanzânia, em cima Angola, e muito conhecida nossa. E indo para o norte, a gente vai ter o Congo, a República Democrática do Congo, também fazendo fronteira. Apresenta a Zâmbia para nós. Com o maior prazer. Eu cheguei aqui há 3 anos e pouco. Tinha algum conhecimento da região, porque já tinha estado num país que está um pouco mais ao norte, que é o Quênia, e já conheci também outros países aqui na região, e tive uma grande curiosidade em vir para a Zâmbia. Me ofereceram 5 postos, eu escolhi a Zâmbia, eu tive essa oportunidade de escolher a Zâmbia, e acho que fiz uma escolha acertada. É um país agradável, é um país muito bonito, um país muito interessante. Essa região onde está Lusaka é uma região de altitude, nós estamos a 1.300 metros, tem um clima muito agradável, a temperatura aqui nunca passa acima de 30 e poucos graus. No inverno vai às vezes até 8 graus, quer dizer, faz frio aqui, eu tenho lareira em casa, posso acender a lareira durante o inverno. Nós estamos no hemisfério sul, portanto o inverno é o mesmo inverno aí de São Paulo e de Brasília. E como você está em Brasília, faça um exercício. Põe o dedo em cima do mapa onde está Lusaka e vai andando para a esquerda. E você bate em Brasília. Então, nós temos... você bate lá. Então, você tem um clima parecido, um bioma muito parecido, o que eles chamam aqui de savana, né, cheia de leão, elefante, etc. Nós chamamos de cerrado no Brasil, tem lobo-guará, tamanduá, essas coisas, cada um com a sua fauna, mas é muito parecido. Clima, pluviosidade, solos ácidos e pobres que têm que ser corrigidos, etc. Portanto, a Zâmbia tem muitos potenciais, tem grandes rios que passam por aqui, mas como o Planalto não é bem irrigado, então é uma região de seca, também como Brasília. Agora, é um país pobre, é um país com um produto interno bruto muito baixo e não tão miserável quanto outros. Há outros países mais pobres que a Zâmbia. Então a Zâmbia precisa de colaboração do Brasil, precisa de cooperação, precisa de simpatia, que é o nosso trabalho aqui. E nós temos um excelente relacionamento. Nós vamos ter agora, em breve, uma missão zambiana. Eles querem conhecer o nosso sistema de saúde, conhecer o SUS, conhecer o Ministério da Saúde. Temos uma outra missão onde eles querem conhecer o nosso modelo de agronegócio. Isso deve ser mais no final do ano, em novembro. Quer dizer, nós temos uma cooperação na área de cultivo de algodão, com a cooperação da Agência Brasileira de Cooperação. Então, há uma porção de atividades bilaterais. E aí me pergunto, às vezes, quando eu faço sabatina lá no Senado, mas para que a gente tem uma embaixada na Zâmbia?
Por isso, a gente tem uma embaixada porque é preciso fazer amigos. Por que os outros países têm embaixada na Zâmbia? Aqui tem opção de embaixadas. Então, as embaixadas não se medem pelo volume do comércio bilateral. As embaixadas se medem pelas relações de amizade que os países e os povos estabelecem entre si. E você não pode ter uma diplomacia brasileira no nível, talvez, da China, dos Estados Unidos, mas você não pode também ter uma diplomacia brasileira no nível de um paizinho, não é? Com meia dúzia de embaixadas aqui e ali, 3 ou 4 diplomatas. O Brasil merece, precisa e deve ter uma rede diplomática ampla e que dê presença, visibilidade e avance os interesses do Brasil e dos brasileiros. Nós fazemos representação comercial aqui e tudo, e cultural, nós teremos um festival em breve, não é? Então, e a casa onde eu moro é uma casa que pertence ao governo brasileiro, eu sou um ocupante temporário e é utilizada como cenário para a promoção do, dos interesses do Brasil. E temos uma pequena comunidade, temos aqui 60 pessoas que trabalham e moram na Zâmbia, né, e que se servem dos nossos serviços consulares aqui. Nós damos apoio a essa comunidade, que vou convidar agora para o 7 de setembro lá para casa. Faremos uma recepção e faremos uma homenagem à data nacional com a presença da comunidade brasileira. O Brasil tem um PIB de 1,92 trilhões. A Zâmbia tem um PIB de 16 bilhões. É menor que o orçamento da maior parte dos ministérios. É muito menor que o orçamento da cidade de São Paulo, por exemplo. Então, essa é a dimensão. Mas o Brasil também tem 215 milhões de habitantes, eles têm 16 milhões apenas. Então, também o IDH, o Brasil está um pouco melhor, mas não é tão longe assim do IDH da Zâmbia. Né? Não é tão longe. A população aqui é muito menor, está chegando, na verdade, a 20 milhões. Já estamos chegando próximos de 20 milhões aqui na Zâmbia. Não há dúvida. Aliás, eu tive uma evolução de carreira em que cada país seguinte tinha o PIB que era metade do anterior. Não vai sobrar muito país pela frente, não. Mas também estou chegando ao final. Mas sim, a Zâmbia tem os desafios da Zâmbia são imensos. Tem uma dívida externa muito grande, tem problemas de endemias. Felizmente aqui na capital não são muito agudos, mas existem também. Houve uma epidemia de cólera na época das chuvas aqui, muito forte, etc. Está possivelmente chegando uma epidemia agora que eles chamam de monkeypox, né, que é a varíola dos macacos, que está aqui no vizinho, né, na República Democrática do Congo. Que deve chegar aqui em algum momento, que é um negócio perigoso, um alto índice de mortalidade. Então, a Zâmbia é um país que se articula com o restante da África, por exemplo, tem uma participação relevante na União Africana, ela é mais discreta em relação a isso? Tem muita participação junto na União Africana, isso sempre, claro, como no Brasil ou em qualquer outro país, há presidentes que dão mais atenção à dimensão externa e outros menos. O atual presidente, Hakainde Hichilema, dá muita atenção à política externa. Ele é muito participante, há um fórum de segurança regional do qual ele foi presidente, acho que ainda é nesse momento, presidente do SADC, e teve participação ativa em zonas de conflito na África. Nós temos conflitos aqui no norte de Moçambique, nós temos outras zonas de conflito, como nós sabemos, e ele sempre foi muito empenhado e também no seio da União Africana. Ele tem uma dimensão pessoal, internacional, que ultrapassa, e de longe, o PIB do país dele, com certeza. O presidente aí, pelo que eu vejo, ele venceu, ele era da oposição, né? Venceu as eleições, é um centro liberal, vamos dizer assim, é isso? Não é de esquerda, não é alguém progressista. Não é de esquerda. Ele é um presidente, eu diria, de centro-direita, mas com preocupações sociais, como não é possível não deixar de ter na Zâmbia, né? Quer dizer, você não pode deixar de ter. Arthur? É um país democrático? Extraordinariamente democrático. É um país que, desde 1964, na época da independência, começou com partido único, etc., mas depois houve um movimento no comecinho dos anos 90, 91, etc. O presidente da época, que era famoso, né, Kenneth Kaunda, aceitou a oposição e se demitiu.
E criou o sistema de multipartidário, e de lá para cá, desde os iniciozinho dos anos 90, vem havendo eleições regulares, a oposição ganha, a situação ganha, a oposição ganha, a passagem de poder se faz tranquilamente, nenhuma interferência das Forças Armadas, não se manifesta em sentido nenhum, de maneira que, nesse ponto, é politicamente estável, uma democracia consolidada. Mais uma questão e vamos encerrar, então. Prometo que encerra. Primeiro, ou uma questão apenas. Duas figuras centrais na vida brasileira hoje, o fundamentalismo cristão e a extrema-direita, estão presentes na Zâmbia ou não? Não tenho conhecimento, para ser franco, nem uma coisa nem outra. Este é um país predominantemente cristão, eles gostam dessa tradição, afirmam isso claramente, este é um país cristão, mas há minorias aqui de outras religiões e que convivem perfeitamente com a maioria cristã do país. As religiões que existem aqui são muitas vezes de natureza evangélica, no sentido... não evangélica na interpretação brasileira, vamos dizer protestantes, né? Então nós temos luteranos, anglicanos, porque aqui havia os ingleses, né? Então temos outras denominações, mas a Igreja Católica, por exemplo, tem aqui pelo menos 25% a 27% de adesão da população. É talvez a maior igreja até, não são... Os católicos não são a maioria, mas a maior igreja é a Igreja Católica. Legal. Silvana Dani, nossa amiga aqui, comum. Né, R$10,90, o que é isso? Isso aqui chama-se sticker, é um apoio da comunidade aqui para manutenção e ampliação do nosso canal. Obrigado, Silvana, queridíssima Silvana. Arthur, alguma questão mais que você queira compartilhar? Não, tem o maior prazer, foi uma honra, uma alegria, e obrigado pela entrevista tão simpática e, sobretudo, com um grande entrevistador, que é aquele que deixa o entrevistado falar e dá a direção e ajuda a inspirar o entrevistado. Foi um prazer imenso, Mauro. Espero que nós tenhamos outras oportunidades. Você é um diplomata. Não, obrigado. É pura verdade. Muito obrigado também, gostei demais da entrevista, e nós vamos acompanhar, né? Certamente, Mauro. Vamos acompanhar esse processo aqui no interior do Itamaraty, como a gente tem acompanhado o processo que vincula professores, pessoal da área ambiental, outros funcionários públicos, além dos trabalhadores e trabalhadoras do Brasil, de uma maneira geral. Obrigado, Arthur, boa tarde para você aí. Muito obrigado, um bom dia para vocês todos aí. Até logo. Até mais.